Meu povo, eu acabei de criar uma proposta sensacional aqui no Figma Make. Por que sensacional? Eu acredito que quando vocês vão mandar uma proposta para um cliente, vocês vão lá ou fazem no PDF ou fazem no Figma mesmo. O que eu pensei aqui? Ser algo editável, algo prático para você poder só preencher informação e deixar de acordo com cada cliente. Então, se vocês olharem aqui, ó, tá? Aqui é o que eu criei no Figma Make. Se vocês olharem aqui na parte superior da direita, tem ó, a versão desktop, a versão mobile, olha só. E aqui embaixo, aqui que está a cereja do bolo, a opção de editar. Isso aqui, ó, depois eu vou compartilhar, só para quem ficar até o final do vídeo, o prompt que eu utilizei. Vou até compartilhar esse mesmo modelo que vocês podem estar utilizando aí para vocês. Só disso já mereço um like, né? E aí, no primeiro modelo que eu fiz, não tinha opção para trocar a imagem. E aí eu fui ali no prompt, pedi para ter a opção ali de importar a imagem. Então eu coloquei um prompt e cliquei lá para alternar, né, a imagem do próprio dispositivo. Então ele foi e ajustou para mim, ó. Pode ver. Então a proposta está totalmente editável. Você pode vir aqui, ó, mudar o tipo de projeto, objetivo, a data. Se vocês olharem aqui, ó, também, ó, tem um check que vocês podem selecionar ou não. A ideia aqui é mostrar para vocês como que eu criei isso, tá? Vai ser um vídeo bem prático, não muito longo, mas eu acredito que vai ajudar muito vocês. Fechou? Então, solta a vinheta. Fala, meus queridos do mundo Figma. Para quem não me conhece, eu sou o Bruninho. Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não é um inscrito, já se inscreve aí. E se você é um inscrito, deixa aquele like, comentem, deem sugestões de vídeos. É muito útil o comentário que vocês fazem aqui. Quanto mais ideias vocês tiverem, mais eu vou estar podendo explorar aqui este ano no mundo Figma. Fechou? Seguinte, mostrei aqui para vocês já. Eu vou mudar o painel de visualização para o prompt. Eu não vou ler todo o prompt porque ele é bem longo, mas eu vou deixar aqui o prompt, tá na descrição do vídeo. Eu não vou deixar ele, né, completo, eu vou deixar um link que contenha aqui esse arquivo do Figma, daí vocês conseguem pegar aqui o prompt, tá? Vocês podem copiar e colar, ou então, né, como eu vou deixar o link já desse arquivo, já vai ter pronto. Mas por que é bacana vocês terem esse prompt aqui? Porque vocês podem adaptar para o formato de vocês, para criar para vocês aqui no Figma Make, né, uma proposta, de acordo com o que vocês utilizam no dia a dia. Beleza? Então, vocês vão ter aqui o Figma, né, o Figma Make dessa proposta, que vocês vão poder estar editando as informações, utilizando para vocês. E também vão ter o prompt. E como que eu pensei nisso? O que eu fiz? Eu tenho utilizado muito o ChatGPT para me ajudar. Eu gosto de colocar as minhas ideias, jogar as minhas ideias. Geralmente eu tenho utilizado muito no áudio, né? Porque eu vou falando ali, pá, a ideia que eu tenho, peço para ele organizar, e depois ele organiza e eu só vou ajustando da minha forma. E eu percebi que o ChatGPT está sendo muito bom para fazer prompt, organizar prompt para o Figma Make, porque está sendo muito assertivo do que eu ir direto aqui no Figma Make e colocar. Então, o ChatGPT ele me ajuda a organizar essas ideias. E aí, eu copio, onde que eu, né, jogo? Primeiro eu coloco aqui assim, ó, eu venho aqui no mais, Figma Make, e eu colo aqui, tá? Dou um Ctrl V aqui do ChatGPT para cá. Se vocês forem ver, já tem até alguns modelos pré-definidos já, que vocês podem estar observando ali, estudando. Feito isso, vocês vão jogar ali e ele vai criar, que foi o que gerou aqui para mim. Depois, sim, que eu fui adaptando, se vocês forem ver, ó, eu coloquei aqui, ó, o avatar precisa ter opção de alterar a imagem, que foi a primeira vez que eu pedi. Porque quando eu ia editar, eu não conseguia estar ajustando esse avatar aqui para mim. Beleza? Então, quando eu pedi para ajustar, ele ajustou. Porém, eu precisava puxar imagem da web, né, do HTML. Então, ia dar muito trabalho eu ter que subir um avatar meu na web para pegar o link e trazer para cá. Então, eu simplesmente pedi aqui, ó, precisa ter a opção de importar a imagem do protótipo. Aqui, ó, precisa ter opção de importar a imagem do protótipo do próprio dispositivo, tá? E aí, ele foi lá e ajustou do jeito que está aqui, que agora eu vou estar mostrando para vocês. E o que é bacana? Que tem a versão desktop e mobile. Vocês podem ajustar tanto em um quanto o outro. Só que tudo que vocês alteram em um, ele já muda para o outro. Então, por exemplo, vou vir aqui em editar, ó. Tá Bruno Aurélio, né? Vou colocar ali Bruninho.
Então, vou começar ali, ó, vou trocar a primeira foto. Vou pegar a foto aqui, vamos pegar essa imagem aqui. Coloquei lá, Bruninho. Vocês podem colocar aqui a função de vocês. Programador, designer e programador, tá? Daí proposta comercial, landing page, vocês podem colocar o que é o serviço, né? Landing page, serviço de web design, programação. Para quem faz outro tipo de projeto, pode colocar identidade visual, criativos, o que mais? Slides, PDF, tá? Vocês podem colocar de acordo aqui com o serviço. Daí, por primeiro aqui, nós temos o resumo do projeto. Então, ó, tipo de projeto, landing page, objetivo. Criar uma página de captura, tudo aqui é exemplo, tá? Eu não utilizei ainda isso para algum cliente, mas vou estar utilizando. Como essa é uma primeira versão que eu fiz, pode ser que eu esteja adaptando algo do layout, ou mudando alguma informação ou outra, mas eu já quis, tá? Eu criei hoje, tá? Para vocês terem uma ideia, esse modelo de proposta e já estou fazendo vídeo aqui para vocês. Então, para vocês verem como eu estou compartilhando o que eu vi que vai ser útil para mim, eu estou compartilhando já com vocês. Eu vou utilizar isso com meus clientes, tá? Não é que eu estou fazendo vídeo aqui só para vocês utilizarem e eu vou utilizar de outra forma. Não. O que eu vou utilizar para mim, eu vou estar mostrando para vocês. Foi o que eu fiz no último vídeo também. Algo que eu vou estar utilizando como monetização no Figma esse ano é o que eu compartilhei com vocês para vocês poderem estar utilizando também. Perfeito? Então, eu quero fazer muito isso agora este ano. Tudo que eu aprendi eu já quero compartilhar rapidamente com vocês por aqui. Então, ali, ó, o tipo de projeto, objetivo, cliente, né? Então, tem uma empresa, tem só um modelo nome fake aqui. A data, né? Vocês criarem ali a proposta. Daí o escopo do serviço. Ó, que bacana. Design incluído. Aqui que é um ponto que eu vou mudar, porque já é um serviço de design. Mas aqui é para ser identidade visual inclusa na página. Então, às vezes, o cliente não tem uma identidade visual e vocês podem estar dando um check. Digamos, ele já tem. Então, não preciso. Né? Ele não tem ainda. Vou dar o check, então eu cobro esse valor também da identidade visual. Tá? Então, programação inclusa, porque tem muito cliente que vem por fora que já tem um programador. Às vezes, não precisa. Você vai lá dar um X. Daí, versão desktop, check, versão mobile. Pode ser que eu alterne isso também, tá? Porque, poxa, no serviço de landing page já vem com versão desktop e mobile. Então, aqui pode ser que eu mude algo dessa forma, beleza? E vocês também podem estar adaptando ali no prompt e pedindo para o Figma Make ajustar essas opções. Daí a plataforma, né, que vai ser programado, WordPress, Framer, Wix Studio, Webflow, tá? Detalhamento, então aqui é bem bacana também, não vou estar lendo tudo, só os tópicos mesmo, ó, layout responsivo, arquivos editáveis, organização do projeto, ajustes inclusos. Por que é muito importante isso? Porque tudo isso soma para vocês na hora de cobrar. Então isso aqui é importante para o cliente olhar. Caramba, às vezes ele só olha o design final, né? E vê o valor de acordo com o design final, mas ele não vê o processo. Tudo isso aqui mostra como é o processo para o cliente, beleza? Então vamos lá. Valores da etapa. Pô, essa parte aqui, né? Não preciso nem falar sempre como é importante. Então, valores fictícios aqui, tá, gente? Não é o valor que eu cobro muito de acordo com cada projeto. Né? Eu falo muito isso para meus alunos. Eu não tenho um valor fixo de, eu cobro o valor X para landing page. Não. Eu entendo o projeto, complexidade, data, prazo de urgência, se já tem identidade visual ou não, entendo a estrutura, aí sim eu passo o orçamento, beleza? Muita gente eu vejo que acaba deixando de cobrar um valor bacana porque já tem um valor definido, então perde ali de ganhar um pouco a mais, né, nessa parte ali do orçamento. Então, design desktop, mobile, isso é legal, eu gosto de separar mesmo, programação e extras, esses poderiam entrar ali, a identidade visual que não tem, poderia entrar, por exemplo, vou fazer... O cliente que além da página faça mais 3 criativos, né? Mais 3 artes, anúncios. Ou então não tem identidade visual, poderia entrar aqui no extras. Urgência, pode entrar no extras, perfeito? Daí o prazo, vocês podem editar o prazo aqui, ó, tá? 15 dias úteis. Para uma página de captura, acho muito tempo, né? Pode colocar 7 dias, 3 dias. Vocês podem separar também, colocar observação. Na observação, vocês podem colocar a parte da programação também, né? Que
esse é um prazo já com a programação ou não, é só prazo do design sem incluir a programação. Forma de pagamento, ó, forma 50%, condição para o início. Então tá bem bacana, tá bem detalhado. E observações gerais vocês podem estar adicionando aqui também. E a informação adicional, beleza? E aqui no final o valor total. Quando você visualizar ali, ó, já atualizou para mim, certo? E olha só que bacana que fica, ó, atualizou no mobile também. Olha que show. O único ponto que eu não vi, vou ver junto com vocês aqui agora, é se ele altera, se ele faz a soma aqui ou não. Ó, 1.200, deixa eu colocar R$1.000. Poxa, se ele fizesse a soma para mim ia ser lindo, né? 1,00. Quero ver se ele soma aqui. Não, ó, vocês que tem que somar. Dá pra gente testar um prompt, né? Depois, não vou testar nesse vídeo, mas dá pra testar ele depois se pedir para ele mesmo fazer a soma, deixar ali de uma forma que você coloque o valor e ele automaticamente coloque a soma ali no final. Não é algo que, necessariamente, se não der certo, vai fazer muita diferença, mas é bacana, né? Fica mais prático ainda. Então, vocês podem estar testando isso aqui também, beleza? Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu tenho certeza que esse foi um vídeo que vai ser muito útil para vocês, tá? Então, se você ainda não é inscrito, tem muita gente que assiste o vídeo e não é inscrito do canal. Então, se inscreve, manda para alguém. Comentem aqui também, deem sugestões de vídeos. Lembrando que o prompt que eu utilizei, o arquivo do Figma Maker, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. É isso aí, gente. Não vamos parar. Vamos para cima. Valeu!